Me envolvi sem perceber, entreguei meu coração a momentos de prazer, por não ter o amor de Deus no coração. Irmãos, nós estamos diante de um trecho da Escritura, já estamos chegando, já estamos quase terminando o capítulo 5 de Gálatas, e nós só queremos esclarecer que o que Paulo vai falar não é algo contra a alegria, a felicidade, né, a celebração, não é isso. Mas é o desejo de mostrar a temperança, a moderação em toda e qualquer situação, mas não nos esquecendo de que Deus está acima de todas as coisas. Essa é a ideia. Por isso ele vai falar em Gálatas 5, de 16 a 21, da nossa relação com a carne e o espírito. Ninguém era mais consciente das lutas internas que todos nós temos diariamente do que Paulo. Paulo sabia de tudo isso, porque ele também tinha suas lutas. Para ele, o essencial era que a fé e a liberdade cristã fosse vivenciada na prática. A liberdade que Paulo defende não seria para satisfazer o aspecto mais baixo da natureza humana. Pelo contrário, ele visava a liberdade para viver a vida no Espírito. Nesse tempo, ele pretende mostrar a lista das coisas maléficas e explicar que atrás de cada palavra havia algo para fundamentar. Naquele tempo, a fornicação, o ato de luxúria, o pecado da carne, era comum entre a sociedade. Por isso, alguns, vendo a proposta do cristianismo, chegaram a afirmar que a única virtude nova que o cristianismo ofereceu foi a castidade, o cuidado em organizar a vida diante das inclinações sexuais em tempos próprios. O cristianismo surgiu no momento em que a imoralidade sexual era justificada na sociedade por meio da experiência pontual do prazer. Como era normal e essencial à vida, independente da idade ou situação civil. Por isso, Paulo escreve no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ele quer dizer o seguinte: quando a sua conduta é governada pelo Espírito, isto é, pelo dom que Deus lhe concedeu, os seus impulsos e paixões humanas que procedem da natureza pecaminosa, que se esconde no íntimo, serão sufocados e dominados. Quer dizer também que aquilo que está vivo vai expulsar o que está mortificado. Esse conflito entre espírito e carne será uma batalha diária. Já no versículo 17, ele diz o seguinte: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja do vosso querer. O fato é que se alguém está guiado pelo Espírito, com certeza não dará oportunidade para os desejos da carne. Mas o que acontece com frequência é que a pessoa que não tem o Espírito Santo como líder será facilmente manipulada. É impossível correr desta batalha, onde o Espírito tem como oponente a carne, o velho homem. Aquele que é governado pelo Espírito, quando peca, fica triste, porque realizou que a sua alma não mais se alegra. Paulo, quando fala isso, fala para 3 tipos de pessoas. Primeiro, para o libertino, aquele que desconhece qualquer tipo de luta interna, já que segue as inclinações naturais, vive na libertinagem, é alguém irresponsável ou inconsequente. O segundo, a quem ele se refere, são os legalistas, aqueles que entendem que a glória e a graça de Deus ela é alcançada quando se cumpre a lei. Esses se recusam em receber a graça sem que precise se esforçar ou lutar.
Porém, assim como Paulo, eles também podem ser alcançados pela graça e terá que admitir como Paulo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E o outro a terceira pessoa é o crente, aquele que enquanto está no mundo experimenta um conflito agonizante com gemidos em seu coração. Porém, a vitória está declarada, porque o próprio Espírito testifica em seu coração que esta vitória virá em plenitude no futuro, com certeza. Já no versículo 18, ele diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. A influência que o Espírito exerce sobre os filhos de Deus não é de forma esporádica, como se fosse uma injeção aplicada em momentos de maior necessidade e perigo. Por isso temos, no versículo 1 desse próprio capítulo, onde ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a julgo de escravidão. Viver debaixo da lei significa escravidão, opressão, impotência espiritual, porque a lei não liberta e nem salva. O Espírito, sim, é quem liberta. No versículo 19, ele agora começa a descrever as inclinações, aquilo que ele gostaria de conversar com a igreja da Galácia como algo prático. Ele diz no versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza e lascívia. Quando Paulo fala no versículo que as obras da carne são conhecidas, ele quer dizer que são abertas ou públicas, são praticadas cínica e desavergonhadamente. Prostituição: utilização do corpo como objeto, alterando para baixo o verdadeiro valor e servir-se desse ou ser servido por alguém que não está autorizado por Deus. Impureza: aqui a palavra utilizada é agatásia, que significa inflamação gerada por uma ferida não desinfetada. É como uma árvore que nunca foi limpa ou podada, ou um material que nunca foi peneirado. É a inaptidão humana para apresentar-se diante de Deus. É contrário da pureza necessária para o cristão. Lascívia é a disposição do ser humano para todo tipo de prazer, hoje muito difundida pelos hedonistas. É aquele que se entrega a todo tipo de prazer sem limites ou freios. Pelo contrário, faz tudo o que o seu capricho reivindicar. É alguém que chega ao extremo da busca de seus desejos pessoais e não se preocupa com o que os outros dizem ou pensam. Já no versículo 20, ele trata idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, iras, discórdias, dissensões e facções. Idolatria: aqui a palavra refere-se à adoração de deuses inventados pela mente e mão humana, onde as coisas materiais ocupam o lugar de Deus. Feitiçarias: não se restringe a cultos, a seres estranhos, mas a pessoa de Deus apenas, mas também o uso de droga alucinógena que distorce o estado da razão, utilizada em bruxaria desde o mundo antigo, com incenso e defumadores. Inimizades: aqui a ideia é do homem que se caracteriza pela hostilidade com seus semelhantes. Trata-se do oposto à virtude do amor aos irmãos e ao próximo. Contendas: essa palavra tem a ver com a rivalidade pela recompensa. Mas o verdadeiro sentido é aquele que encontra prazer nas rixas e nas discussões. Ciúmes: é o desejo elevado de participar do nobre a qualquer custo. E uma vez conseguindo o que é do outro, ainda não se satisfaz. Iras: um estado de temperamento não é a irritação que perdura, mas sim a cólera, que surge inflamada e morre imediatamente. Discórdias: é uma reivindicação buscando obter votos para uma acusação pública ou política, e a descrição de alguém que busca acusação
não por serviços prestados, mas por tirar proveito próprio. Não quer servir ao seu semelhante. É um ato puramente egoísta. Dissensão. Aquele que quer viver separado, onde diante das conquistas, afirma que tudo dependeu da sua capacidade, não considerando os membros, fugindo da unidade. Facções. Poderíamos definir como dissensão cristalizada. Daqui surge o termo hauris, ou heresia, que nesse caso não é um termo pejorativo, mas sim o fato de escolher outro caminho filosófico, o que seria até justificável. Porém, convém esclarecer a tragédia que constantemente acontece, onde a pessoa não só aborrece os pontos de vista do outro, mas também a própria pessoa. O aconselhável é, mesmo que pense diferente de alguém, não deixe de ser amigo dele. 21, versículo 21, fala sobre invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Vamos ver o que é a inveja. É a enfermidade maior da humanidade. É o desejo de possuir as coisas do outro. Não é tanto que queira a coisa em si, mas tem prazer em tirar do outro por um capricho. Os estoicos, quando falavam sobre esse sentimento, eles diziam, os estoicos eram um grupo filosófico que pregava a temperança. Ele definia que a inveja é com uma tristeza pelo bem do outro, fica com inveja do bem do outro. Não é tanto que queira o bem do outro, mas fica triste porque o outro tem. Já Basílio, outro filósofo, dizia que era a tristeza pela sorte do outro. As duas coisas se parecem. A soma do ciumento com o amargurado. Bebedices é um ponto importante para nós pensarmos aqui. Não era um vício comum. Os gregos bebiam mais vinho que leite. Porém, a proporção era de 3 porções de água com 2 de vinho. Tanto gregos como cristãos condenavam a embriaguez como algo que reduzia o homem à condição de animal. E isso de verdade acontece. Os homens vão virando animais quando ficam embriagados. Glutonarias. Essa palavra no grego era komos. Tem uma história interessante. Era um grupo, os glutões, ele era um grupo de amigos que acompanhavam o vencedor dos jogos depois de sua vitória. Dançavam, riam e cantavam com suas músicas. Significando uma rebeldia desenfreada, uma diversão que se degenerava em libertinagem. Paulo, então, procura mostrar que essas características eram puramente egoístas, voltadas unicamente para si mesmos. Quer dizer que todos esses atos que são praticados podem ser considerados como idolatria, porque o indivíduo ama mais a si mesmo e vive segundo as suas inclinações momentâneas. Logo, o seu Deus é o ventre. Por isso, conforme já vos prevenir, termina o versículo dizendo isso, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Deus jamais aceita ser trocado. Vamos orar. Nosso Deus, estamos no final dessa porção das Escrituras escrita por Paulo. Faz-nos compreender, Senhor, essas inclinações humanas que trabalha nas nossas fraquezas, Senhor. Usa-nos para a tua honra, para a tua glória, e não deixe que nós sejamos levados por qualquer coisa que venha sair do teu propósito. Abençoa o teu povo, guarda o coração de cada um, para que possa cada um buscar uma vida de santidade, de consagração diante do Senhor e diante da sociedade. Ó Deus, nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Muito menos a paixão pode ser.